Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco. Eu sou especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro. Estamos a desenvolver o nosso curso de Direitos Material e Processual do Trabalho no nosso canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito. Nessa nossa 18ª aula, estaremos a apresentar nossas visões a respeito do artigo 29 da Consolidação das Leis do Trabalho, que faz parte do capítulo de identificação profissional da CLT. O artigo 29, ele nos apresenta as disposições especiais a respeito da anotação do contrato individual do trabalho na carteira de trabalho e previdência social. Diz o mesmo em seu caput que o empregador terá o prazo de 5 dias úteis para anotar na CTPS, em relação aos empregados que admitir, a data de admissão, a remuneração e as condições especiais, se essas estiverem presentes, facultada a adoção do sistema manual, mecânico ou eletrônico para que estas anotações sejam implementadas conforme as instruções expendidas pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Anteriormente, este prazo era somente de 48 horas, o que causava uma grande confusão nos departamentos pessoais das grandes empresas, que tinham que proceder a enormes quantidades de anotações em face dos vários pactos de emprego cotidianamente chegados aos departamentos. Por isso é que o legislador reformista ele apresentou essa elastização do prazo para as anotações no sentido de desafogar o trabalho e poder fazer com que os departamentos pessoais e de recursos humanos pudessem dispensar ao trabalhador o mais rápido possível e sem atropelos as anotações necessárias em suas carteiras de trabalho e previdência social. Os departamentos pessoais dos empregadores, eles poderão assumir a anotação por meio manual, por meio mecânico ou eletrônico, para que as mesmas possam ser estabelecidas dentro do documento do empregado, de acordo com as normas a serem expendidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Cabe aqui uma observação bastante necessária neste momento, de que quando as carteiras de trabalho e previdência social elas eram efetivadas através do meio físico, esta condição mais ampla de prazo para que as mesmas fossem anotadas se justificava amplamente e de forma indene de dúvidas. Porém, com a atual implementação da Carteira de Trabalho e Previdência Social eletrônica, este
esta ampliação de prazo se nos parece um tanto quanto longa, já que, mesmo em grandes quantidades de anotações a serem feitas em várias carteiras de trabalho e previdência social eletrônicas, não se gastaria mais do que um período, digamos, de meia hora para que se procedesse à juntada das informações nos meios eletrônicos. Por isso, entendemos que hoje, atualmente, o prazo de 48 horas que era previsto pela legislação anterior seria mais do que suficiente, sendo sem motivação prática esta assunção do prazo de 5 dias úteis para que estas anotações viessem a termo nos documentos dos trabalhadores. Mas a reforma trabalhista de 2017 veio de afogadilho mais uma vez, porque não previu ou não estava preparada para o avanço da eletrônica em todos os meios de comunicação da vida humana e da sociedade. E, portanto, a nosso ver, já se encontra extremamente alto o padrão de tempo aqui determinado pelo artigo 29 para que se proceda essa anotação, não havendo assim nenhuma forma de explicação possível para que se pretenda entregar tais anotações em tão longo prazo de tempo. As anotações concernentes à data de admissão, à remuneração e às condições especiais, elas devem ser efetivadas de forma precisa, a não deixar dúvidas quanto às mesmas. Com relação à remuneração, elas devem ser sempre específicas e devem trazer a modalidade desta remuneração, a quantidade de salário e todas as parcelas que compõem a remuneração do trabalhador, inclusive quanto à forma de pagamento, seja em dinheiro, ou seja por utilidades, ou ainda com a estimativa de gorjetas e de outras formas de pagamento alheias à simples prática do salário, ou seja, abonos, gorjetas mesmo. Apesar da lei só falar em gorjeta, essas outras modalidades também devem ser especificadas na carteira de trabalho e previdência social, até mesmo quando há gratificações que vão integrar a massa remuneratória do trabalhador. A falta das anotações pertinentes ou a imprecisão ou mesmo a sonegação de alguns desses dados levará à lavratura de um auto de infração por parte do sistema de fiscalização do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego e poderá gerar uma multa ao empregador que não o fizer ou que o fizer parcialmente, que deveria impedir que a prática muito comum
da ausência de anotação se quedasse tão fácil no ambiente laboral brasileiro. Todavia, a falta de profissionalismo do empresariado brasileiro, a qual nós vemos em todas essas nossas aulas a desenvolver nosso senso crítico a respeito, faz com que muitas e muitas empresas, principalmente as de pequeno e médio porte, deixem de anotar de forma certeira nas carteiras de trabalho e previdência social dos trabalhadores esta condição de emprego propriamente dito. Caso muito comum é que muitos dos empresários, aproveitando-se da fragilidade intelectual e de conhecimento do trabalhador, deixam de colocar na carteira de trabalho e previdência social aquele período destinado à experiência de até 90 dias, sob a alegação de que a anotação só seria necessária após o lapso temporal do pacto de experiência, o que é uma grande inverdade e que muitas das vezes prejudica ao trabalhador no cômputo geral do seu tratado de emprego e até mesmo nas verbas de rescisão e ainda nos meios necessários para a sua aposentadoria futura, já que diminui o tempo de constatação dos pactos de emprego. Além disso, nestas fases experimentais do pacto de emprego, as empresas normalmente não depositam as parcelas de fundo de garantia do tempo de serviço e nem destinam à previdência social as cotas previdenciárias necessárias para que o empregado possa, ao final de seu turno de trabalho, requerer a aposentadoria com base em todo o período em que se agitou profissionalmente para cada uma das empresas em que ele exerceu sua atividade profissional cotidiana. Nisso reside também uma grande perda para o trabalhador em termos de haveres rescisórios, já que o pacto de experiência de 90 dias normalmente assumido pelas empresas não se adequará ao montante financeiro final das pretensões trabalhistas do empregado. Muitas das vezes tendo que o empregado demitido se valer do Poder Judiciário do Trabalho para conquistar estes prazos para a sua arregimentação pessoal, o que acarreta duas coisas importantes. Primeiro, a turgência do Poder Judiciário do Trabalho com ações de pequena monta, mas que tem grande relevância para o trabalhador, e depois, na maioria das vezes, por ser curto espaço de tempo, o empregado nem se vale desse NUNS constitucional e não aciona ao Poder Judiciário para receber as condições do seu pacto de experiência, com grande vantagem para as empresas. Ainda que individualmente isso não represente muito ganho para elas, mas se a gente levar em conta o universo grandioso
de contratos de trabalho que passam pelos sistemas empresariais brasileiros, o ganho é de elevadíssima monta e tem que ser coibido de qualquer maneira. Ocorre que as multas brasileiras são muito brandas e as grandes empresas preferem pagar a multa, se autuadas, na esperança de que essa autuação não venha. E com o sistema tão mitigado que temos de fiscalização do Ministério do Trabalho e Previdência, na maioria das vezes isso realmente acontece e a empresa se locupleta ilicitamente às custas do trabalhador. Com isso, é mais vantagem em termos esperar a autuação do que anotar os pactos corretamente nas carteiras de trabalho e previdência social. Outra coisa muito importante que nós temos que trazer à consideração a respeito do artigo 29 é a impossibilidade ou a vedação legal para que a empresa coloque dentro do ambiente da carteira de trabalho e previdência social do trabalhador situações desabonadoras a respeito da prestação pessoal de serviços que o trabalhador implementou em favor da empresa. Isso visa aquelas listas negras que antigamente eram muito comuns e que os empregadores entre si arquitetavam para impedir o reemprego daquelas pessoas que se fizessem contrárias aos interesses das empresas, principalmente naqueles casos em que o trabalhador se voltava ao convívio do processo judiciário do trabalho para rever ou reaver aqueles direitos que tinham sido sonegados pelos empregadores durante os pactos de trabalho com eles existentes. Assim, o empregado que ingressava na justiça, ele fazia parte agora de uma lista negra e nenhum outro empregador haveria de contratá-lo justamente por esta característica, mesmo sendo um direito constitucional do trabalhador em ver-se acolhido pelo Poder Judiciário do Trabalho para garantir as suas pretensões trabalhistas. Então, a CLT veio colocando ao longo dos tempos essa obrigação de não colocar nenhuma tese desabonadora do empregado ou de suas características profissionais dentro da carteira de trabalho e previdência social. Mas sabemos que na prática isso pouco representa, já que em paralelo as informações passadas de empresa para empresa sempre prejudicam aquele trabalhador que teve algum problema no contrato de trabalho findo, mesmo que não seja dele a culpa, ou mesmo que não seja oriunda de uma desídia funcional ou de uma ineficiência no trato profissional do dia a dia daquele trabalhador. É importante dizer ainda que as anotações pertinentes ao contrato de trabalho nas carteiras de trabalho e previdência social, elas
estarão sempre, quando da forma eletrônica, à disposição do trabalhador no prazo máximo de 48 horas contados da anotação propriamente dita. O que pode ser em menos tempo, já que esse prazo é o prazo máximo. E normalmente, hoje, com a evolução do sistema eletrônico, essas informações se quedarão imediatamente colocadas à disposição do trabalhador a partir do momento que elas sejam insertas em sua carteira de trabalho e previdência social eletrônica. Esta é a tese que nós hoje teríamos para apresentar para vocês nessa nossa 18ª aula. Agradecemos nesta oportunidade a presença de todos e solicitamos que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas para que nós possamos cada dia mais ampliar o número de alunos e de conhecimento transmitido a todos vocês. Muito obrigado a todos, tenham todos um bom tempo de trabalho, tudo de bom.